Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Agora, com o apoio do Supermercados Araújo, eu quero mandar uma boa noite especial aos empresários Aldenor e Aden Araújo, que não perdem um programa, e nem os demais programas da TV Rio Branco. O meu amigo Nando Cabeleireiros e também da Ucauto Center e da Ucauto Peças. Eu tenho o prazer de conversar com o presidente regional do PSDB, ex-deputado federal, Márcio Bittar. Boa noite, presidente. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, é um prazer, uma honra te rever e estar aqui no seu programa. Muito obrigado pelo convite. Também nos sentimos honrados em recebê-lo aqui. Obrigado. O presidente, não há como negar. No plano nacional, o maior partido do Brasil hoje é o PT. Está no comando central. Uhum. E quem comanda a oposição, o bloco de oposição, é o PSDB, o seu partido. Os tucanos estão cientes desta responsabilidade, porque governar é um ato de responsabilidade. Fazer oposição também. Né? Dizem que em eleição ninguém perde, ninguém ganha. Quem ganha vai governar e quem perde vai fazer oposição. Muniz, o PSDB temos a responsabilidade do momento delicado do Brasil. Eu já disse algumas vezes, vou repetir, eu já fui do PCB, a minha militância política começou na esquerda, num partido comunista ainda clandestino, e isso me ajudou, na maturidade da minha vida, poder fazer uma reflexão e uma autocrítica do que é a esquerda. A esquerda toma posse no Brasil, toma posse no Acre, e ela é uma doença. Ela se acha dona do Estado e em todos os lugares. Do passado e do presente, é a mesma regra, é o mesmo comportamento. Os comunistas tomam o poder, dessa forma no Brasil, na Argentina, na Venezuela, não foi por uma revolução como foi na Rússia em 1917, mas foi pela ocupação de espaço, como pregou Gramsci, vamos ocupando espaço, dominando, até que nós já estamos no poder, e estando no poder, ela se comporta acima de tudo. A esquerda é contra a liberdade de imprensa, é contra a liberdade política, é contra a liberdade religiosa, é contra a lei. A esquerda só comunga com a democracia interna. É aquilo que o partido decide e a partir desse momento ele impõe para a sociedade o seu pensamento. A esquerda, quando chega no poder, aqui no Acre, em qualquer lugar do mundo, ela se acha dona do Estado. Por exemplo, Nis, é evidente que todos os partidos são feitos por seres humanos e temos o mesmo DNA. Portanto, vai ter erro, falha humana em todos eles. Qual a diferença do grau de corrupção do PT com qualquer outro que já passou pelo Planalto ou que venha a passar? É que a esquerda, ao se achar dona do Estado, portanto, a Petrobras lhe pertence. Então, o que eles fizeram na Petrobras, não se acham eles pecadores. Porque, em nome do seu projeto, tudo mais é secundário. Então, por isso é que no PT, na esquerda, para os comunistas, não há limite para nada. Tanto que quando eles são pegos, eles se comportam e são tratados pelo partido como se fossem heróis. Agora, na sua opinião, eles fazem isso, você fala, eles fazem isso ciente do que estão fazendo ou em nome de um outro programa partidário, passam por cima de tudo e de todos? Você acha que é um conceito diferente do convencional? A esquerda tem isso tudo nasceu há quase 200 anos, quando Marx idealizou o comunismo, que era uma forma superior de sistema, onde a primeira fase ele adotou o nome de socialismo, portanto não existe o sistema socialista e o comunista, existe o sistema comunista que Marx preconizou, onde o começo, a implantação, é uma fase que ele deu o nome de socialismo, rumo ao comunismo. E ao chegar ao comunismo, não ia ter nem Estado. Seria mais ou menos, em resumo, o paraíso na Terra sem Deus. Foi isso que Marx idealizou. Não ia ter governo, íamos viver comunalmente e tal. Irmanamente, todo mundo igual, sem propriedade privada, sem nada disso. Em nome deste ideal, em nome desta utopia, ninguém e nenhuma ideia matou, dizimou tantas milhares de dezenas de pessoas como essa ideia da implantação. Embora lá atrás, essa foi a ideia de Marx, resumido, muito bem resumido, mas na prática, todos os partidos comunistas, todos os partidos de esquerda que chegaram ao poder
de uma forma ou de outra, eles fizeram a mesma coisa. Então, quando alguém diz assim, mas o PT não é comunista, é assim. A essência, a forma, a maneira de tratar com a coisa pública é assim. É que aí alguém... Mas os petistas admitem o socialismo, o comunismo não. Quem se fala socialista é porque está com vergonha do nome comunista. Mas, não, como eu já falei, não existe conceitualmente dois sistemas. Existe o capitalismo, que é da livre iniciativa, do livre mercado, da livre concorrência, da democracia, do Estado de Direito democrático, que é o que eu preconizo, e existe o sistema comunista, que é representado pela esquerda no Brasil, fundamentalmente, pelo PT. Então, para eles, Muniz, não há limite de nada. Entendi. Por exemplo, essa gastança com campanha política. Eu venho dizendo há várias campanhas, e o errado não sou eu. Quando até amigos meus dizem o seguinte, olha, se quiser enfrentar o PT, arrume dinheiro. Arrume muito dinheiro, porque senão não ganha eleição. E eu venho dizendo, eu não vou, se você faz acordo com fortunas em época de campanha, você vai ter que pagar no governo. Agora o Brasil todo... um preço muito alto. Então, agora o Brasil inteiro está vendo quanto custa, de onde vem esses bilhões que o PT arruma para fazer campanha. Por falar nisso, na condição de presidente regional do PSDB, de ex-deputado, de membro de liderança da oposição, na sua opinião, no plano nacional, a crise é maior no que se refere à economia ou a crise é muito maior no que se refere aos valores éticos e morais? As duas coisas. O Brasil, e o PT é muito culpado disso, o Brasil vive uma crise moral. Uma em função da outra, na sua opinião? As duas coisas caminharam juntas. Depois de tantos anos governado pelo PT, que é um partido que não se preocupa mais em dizer que não fez o mal feito. Ele se preocupa em tentar achar o mal feito dos outros para dizer que são todos iguais. Então, nós não temos exemplos. Olha o que a Dilma fez na campanha. Olha o que o Sebastião Viana fez na campanha. Eles passaram a campanha inteira mentindo, que não iam demitir terceirizado. Olha como é que está o terceirizado no Acre. Tem gente que não recebeu ainda o 13º. Houve uma ordem do governador mês passado, retrasado, em plena alagação, que os terceirizados cortassem 30%, um corte raso, de milhares de pessoas, que inclusive votaram neles, a maior parte, pressionados, que foram agora demitidos, muitos que não estão recebendo. Dilma fez a mesma coisa, passou a campanha inteira enganando, vendendo uma realidade que não é verdadeira. Então, o que esse tipo de comportamento passa para a sociedade? Que o político é uma imundície, é um péssimo exemplo, isso contamina a sociedade. Quer dizer, se um prefeito, eu estava conversando com um prefeito de uma cidade, de outro estado do Brasil, que teria indicado vários parentes, vários amigos, para fazer parte dos cargos de confiança. Eu digo, olha, quando o governo federal, que é o poder máximo, é pego fazendo o que fez e o que continua fazendo, com o BNDES, Muniz, nossas estradas no Acre, são uma obra vergonhosa. Nós temos precariedades gravíssimas no Brasil, de estrada, de aeroportos, de portos, e o BNDES pegar dinheiro brasileiro para fazer construção em Cuba, construção na Venezuela, em países da África. Quer dizer, então, esse comportamento, ele contamina. Então, isso gerou uma crise moral gravíssima no país. E com ela vem acompanhada a crise econômica. A esquerda assumiu o governo, fez uma farra com dinheiro público, colheu os frutos, fundamentalmente, do que plantaram o Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e várias pessoas que contribuíram. Então, a esquerda colheu esses frutos na hora que precisou de frutos novos, que tenham sido plantados por eles no governo, eles não tinham o que apresentar. Então agora nós estamos pagando a conta da farra que fizeram com o dinheiro público. E outra coisa, Muniz, eu dizia aqui na campanha de governador que eu ia fazer um corte de despesa no governo. Um ajuste. Que eu ia diminuir o tamanho do governo, o dinheiro para o governo eu ia diminuir, para sobrar dinheiro para as pessoas. Na segurança pública, para melhorar a capacidade de educação. Agora o governo tem que dar o exemplo. Por exemplo, como é que o governo vai dar o exemplo se ele mantém 38 ministérios? O que eu dizia na campanha minha aqui no Acre? Ganhando a eleição, eu vou diminuir a quantidade de secretarias, diminuir a quantidade de cargos de confiança, porque, primeiro, que é uma economia importante, e segundo, que é um exemplo. Mas é possível fazer esses cortes sem comprometer a boa qualidade? Mas que boa qualidade, que governo que nós temos, olha para o Acre.
O Brasil e o Acre estão se desmanchando. O PT governa o Acre, vai para 20 anos. Então, olha, presta atenção no Acre, pelo amor de Deus. Quer dizer, se você tirar a propaganda oficial, o que é que sobra? Cidades acabadas, ruas acabadas, obras mal feitas, a cidade do povo. Que, aliás, vamos lembrar, primeiro que isso é um programa federal, que o governo tentou, de toda maneira, batizar como se fosse dele. É um programa federal para o Brasil inteiro. Fizeram em lugar irregular. Está aí agora, o Igarapé Judia alagou, transbordou a água. Mais uma vez, a tal da cidade do povo foi feita em lugar inadequado. Então, obras mal feitas, as ruas do povo se acabaram com as chuvas todas. Então, depois de 20 anos, que saldo nós temos? Qual é o saldo que temos? O Estado está melhor? Não está. Eu vejo, às vezes, Muniz, na nossa imprensa, o esforço, né, que fazem os deputados da base do governo para vender uma imagem de que o Acre está gerando emprego e tal. A realidade, Muniz, é que o Acre está pobre, depois de quase 20 anos de governo do PT, com senadores, com o governo federal, é a mesma coisa no Brasil. Por exemplo, agora caiu por terra definitivamente o argumento que o PT tinha de dizer que o problema era uma crise mundial. O mundo voltou a crescer. Por falar em crise, Márcio, vou fazer um pequeno comentário aqui, depois eu vou fazer uma pergunta para ti. Quem trabalha com cheque especial está pagando em média 240% ao ano. Quem usa cartão de crédito chega a 350% ao ano. Tá? A inflação está batendo recorde nos últimos 5 anos. Ontem foi, o Copom anunciou mais um aumento de 0,5%, passando de 12,75% para 13,5%. Né? O Brasil cresce menos que alguns países em guerra. É possível, Márcio, curar essa doença com dose de remédio menos nocivos à própria saúde, da economia? O Brasil vai resistir isso? Eu vou repetir o Aécio. O Aécio, parece que no último debate perguntaram como é que fazia para acabar com a corrupção no governo. Ele disse, olha, o melhor remédio é tirar o PT do governo. A esquerda é muito boa para agitação e propaganda. Para agitação e propaganda, ninguém ganha da esquerda. Agora, para governar, para administrar o Estado, ela é horrorosa. Ela é péssima gestora. Ela teve todas as condições na mão e jogou fora. Olha a Petrobras. O Brasil hoje era para ser autossuficiente em petróleo e gás e junto com os Estados Unidos, que seria o nosso primo rico, é com quem nós deveríamos ter feito aliança e não estar apostando em cavalo perdedor, como o Brasil fez no governo do PT. O Brasil perdeu o bonde da história. Hoje nós éramos para estar. Especificamente, por que você usa essa expressão, cavalo perdedor? Porque se faz aliança com Venezuela. Você acha que com Cuba. Eles estão quebrados. Não leva a nada países que não leva nada. Sabe, isso é um complexo. Mas não marca uma posição perante a comunidade internacional? Que posição? Posição ridícula. Você ficar aliado a países de esquerda, que quebraram o seu país, que são ditaduras. Mas você fala da forma em si ou como ela foi feita, de forma meio... Veja, o governo do PT fez aliança com países perdedores. A Venezuela conseguiu quebrar. As pessoas estão hoje com cartãozinho, porque só podem comprar no supermercado alguns itens de produto que faliram a Venezuela, do ponto de vista econômico e do ponto de vista moral e político. O presidente mandou prender o prefeito eleito. E o Brasil, vergonhosamente, não se posicionou de forma firme pela democracia, pela liberdade. Eu disse aqui agora há pouco. A esquerda é contra a liberdade política, é contra a liberdade religiosa. O PSDB Nacional tomou alguma atitude oficial em relação a isso? Timidamente. Eu gostaria de ver uma posição muito mais forte. Mas vamos voltar. Então o Brasil tinha que ter feito parceria com os Estados Unidos. Hoje nós seríamos autossuficientes em petróleo e gás e estaríamos, junto com eles, determinando o preço do barril do petróleo no mundo. Ao contrário disso, nós ficamos para trás, chegamos perto da autossuficiência, recuamos e hoje nós compramos gasolina, compramos petróleo de quem? Dos Estados Unidos, que o ano passado alcançaram a autossuficiência em petróleo e gás e se tornaram o maior produtor de petróleo do mundo. O Brasil podia e deveria, pelo que tem de potencial, estar acompanhando. Então, na mão da gestão da esquerda, eu não vejo saída. Agora, veja bem, e olha que nós temos o PSDB, que não faz a oposição que o PT sempre fez. O PT fazia oposição ao país. É melhor assim, na sua opinião? Eu acho que é uma questão de responsabilidade. Eu acho que é uma questão de responsabilidade. Por exemplo, o PSDB não vai votar contra os ajustes que o governo federal está propondo para ajustar o país. Agora, ao mesmo tempo, o PSDB cobra que o governo faça a parte dele.
como, por exemplo, diminuir a quantidade de ministérios, diminuir a quantidade de cargos de confiança, para dar um exemplo. Para o Brasil, talvez não seja uma economia tão importante quanto seria o que eu ia fazer no Acre. Entendi. Mas, de qualquer forma, é um exemplo moralizador. Rapidinho para encerrar tudo, que é bom durar pouco. Há mais ou menos 2 meses você veio aqui no outro programa, no Bom Dia, e ao vivo anunciou uma ajuda que você estava intercedendo junto ao PSDB nacional, alguns governos estaduais, para